Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estou de volta à cidade espiritual de nosso lar para narrar para vocês o capítulo 2 da história Viagem Além da Vida, que tem como título Um Lugar Diferente. Dezoito anos haviam se passado desde os últimos acontecimentos. Alberto caminhava descalço numa relva macia e respirava profundamente o ar carregado de elementos restauradores do espírito. O sol brilhava no céu azul e seus raios de um calor ameno se refletiam nas águas cristalinas de um pequeno riacho que corria serenamente e no orvalho das flores que eram visitadas por borboletas multicoloridas. Pássaros de todas as espécies cantavam em harmonia com a natureza e voavam de um galho a outro quando o vento suave balançava a copa das árvores. Os sons produzidos pela natureza pareciam uma melodia divina aos ouvidos do cientista, mas o que mais sensibilizava seus sentidos eram as cores daquele lugar. Aos seus olhos, aquele pequeno pouso de descanso mais parecia uma tela produzida por um artista com a capacidade de expressar o amor por meio de uma pintura. A máquina do pensamento estava estacionada um pouco mais adiante, próxima a uma pequena cascata que espalhava pequenas gotas de água parecidas com pequenos diamantes sob o efeito dos raios solares. De tempos em tempos, o cientista viajava até aquele local na máquina do pensamento, principalmente quando precisava buscar a harmonia interior ou inspiração para seu trabalho. O cientista estava de olhos fechados, pensando nas viagens que sua invenção já era capaz de realizar. Quando ouviu passos se aproximando, ele abriu os olhos e viu um homem de meia idade, usando uma roupa branca e dourada, caminhando em sua direção. O homem sorriu e o cumprimentou. Olá, Alberto. Que bom ver você novamente. Olá, Germano. Fico feliz de poder reencontrar um amigo. Suas palavras são sempre consoladoras e encorajadoras. O que o traz aqui, Alberto? Estou preocupado com o meu neto, o Tito. Ele tem feito muitas perguntas sobre os pais dele. Está sendo difícil sustentar a história que contei para ele, disse o cientista com um olhar triste. Lamento, meu amigo. Como diz aquele ditado, a mentira tem pernas curtas. Uma hora precisaremos encarar a realidade. Mas te compreendo, porque sei que a história que você contou para ele foi no sentido de preservá-lo do sofrimento. Germano, eu nunca tive coragem de contar que ele foi abandonado pela mãe e que eu não sou o avô consanguíneo dele. A primeira vez que ele me perguntou sobre os pais, eu respondi que a mãe havia falecido no parto
e que o pai havia ido para a guerra quando ele ainda era bebê e nunca mais regressado. E agora ele está me pedindo para procurar o pai com a máquina do pensamento. Compreendo o impulso do rapaz de procurar respostas importantes para as questões da vida. No entanto, o pai está mais próximo do que ele imagina, respondeu Germano. O cientista arregalou os olhos. Como assim? O pai de Tito está próximo? Quem é ele? Alberto, acalme seu coração. Em breve você vai compreender tudo, mas este ainda não é o momento. A vida sempre nos dá as respostas que procuramos no momento certo, quando nosso espírito está pronto para recebê-las. Alberto consentiu com a cabeça, demonstrando humildade diante daquele companheiro que transmitia muito amor. Depois de um instante pensativo, Alberto voltou a perguntar: Germano, e a mãe de Tito? Que destino ela teve? Germano mostrou no rosto uma feição triste, mas cheia de esperança. Depois de olhar para a máquina do pensamento, ele se virou para Alberto e disse: em breve você fará uma grande viagem na máquina do pensamento, que dará a você as respostas que estais a procurar. E depois de sorrir, continuou: essa não será uma viagem qualquer. Nessa viagem você não será apenas um observador. Será uma viagem em que você terá uma importante missão a cumprir. Intrigado, o cientista perguntou: e eu farei essa viagem sozinho? Germano colocou a mão no ombro de Alberto e respondeu: de forma alguma, Alberto. Você precisará levar seu neto com você, para ajudá-lo na missão e para que ele também tenha as respostas que está buscando. Alberto sorriu e o amigo concluiu: não será uma viagem fácil, Alberto. Você precisará confiar mais do que nunca naquele Jesus que você viu curar o Cavaleiro Negro. Alberto fechou os olhos e deixou uma lágrima cair. As lembranças daquele dia ainda estavam muito vivas. Ainda conseguia sentir o cheiro das flores daquela colina e a brisa daquele famoso lago tocando em seu rosto. Mas o que estava mais viva em sua retina espiritual era a figura do meigo Nazareno. Quando Alberto abriu os olhos, Germano o convidou a retornar. Alberto, está na hora de você retornar. Vá em paz, meu amigo. Alberto se despediu do amigo e caminhou até a máquina do pensamento. Ele relutou alguns instantes em entrar na máquina, porque o local transmitia tanta paz que era difícil deixá-lo para trás. Mas o cientista se lembrou das palavras de Germano e da importante missão que teria pela frente. Então Alberto colocou o aparelho na cabeça e ordenou para a máquina que o levasse de volta para casa. Enquanto a máquina levantava voo, Germano ficou observando aquela incrível invenção do cientista.
Depois que ela desapareceu no espaço, ele fechou os olhos e sorriu. Ele estava feliz por ter ajudado Alberto a aperfeiçoar a máquina do pensamento. Ela agora não era apenas uma máquina capaz de viajar para qualquer lugar do tempo presente ou do passado com o comando do pensamento. Agora ela era uma máquina capaz de realizar viagens muito mais além.